Se você se encantou com alguns dos aquários plantados que eu ou algum outro aquarista possa ter mostrado para você e esse aquário não saiu da sua cabeça e você quer começar o seu, essa é a série correta para você começar a assistir e começar a decidir por onde começar a se mexer dentro do mundo do aquarismo plantado. E aí, como dica de um entusiasta do aquarismo plantado, para você que está começando, é bom que você não caia em alguns preconceitos e alguns termos que deixam um tipo de aquarismo ou outro mais em elite. Com uma dica pessoal, não tenha medo de arriscar. Lógico que usando um bom guia para isso, não tenha medo de começar por onde você conseguir começar. E isso não se trata só de dinheiro. Eu, como um bom influenciador do aquarismo, não só aqui no YouTube, eu já sou influenciador do aquarismo há muitos anos, na vida real, aqui fora do YouTube. E o que eu tenho para tirar de experiência disso é muito melhor você iniciar devagar uma pessoa no aquarismo do que entrar com os dois pés no acelerador e essa pessoa se frustrar com o que virá pela frente. Então, o método que eu vou te ensinar hoje aqui nesse canal, ele não só é um método um pouco mais barato de começar um aquário plantado, mas também ele é um método mais fácil. E é esse quesito de ser mais fácil o mais importante para mim no momento. É atrás dessa felicidade de ter um aquário bem montado, bonito, que vai te trazer muitas alegrias e de quebra vai ser um pouco mais barato do que começar com tudo que um lojista possa querer te empurrar na sua primeira compra para a montagem de um aquário plantado. Então fica aqui comigo até o final para a gente desenrolar essa ideia aí de como começar o seu aquário low-tech. Fala, povo! Rick Gama aqui! E hoje vamos iniciar aquela galera no seu primeiro aquário low-tech. Cara, eu confesso que por muito tempo eu fiquei preso no mais do mesmo. Por muito tempo mesmo eu fiquei preso, até hoje inclusive, mas tem um outro motivo que eu já vou desenrolar mais pra frente. Por muito tempo eu sempre escolhi as mesmas plantas para influenciar alguém a começar num aquário plantado low-tech, um aquário com plantas low-tech. E antes mesmo de começar a desenrolar isso daí, eu quero quebrar alguns preconceitos aqui. Primeiro, o termo low-tech tá caindo em desuso, porque low-tech significa baixa tecnologia e nem todo aquário de baixa demanda tem baixa tecnologia empregada. Esse termo low-tech ele está mais enraizado com bases na utilização ou não do CO2 do que no emprego de equipamentos mais simples no restante do aquário. Isso é fato. O CO2 é o que determina se o seu aquário é low-tech ou não. Isso para os mais conservadores do aquarismo. A injeção de CO2 permite que você tenha uma variedade de plantas bem grande, bem abrangente dentro do ambiente do aquário plantado. Essas plantas têm uma demanda muito grande pelo consumo do carbono. Legal? As plantas de alta demanda preferem consumir esse carbono através do gás carbônico. Isso por uma questão de alta demanda. Elas conseguem consumir muito carbono de uma só vez utilizando o gás carbônico. E aí ela vai ter todo o processamento desse gás carbônico e de outros nutrientes que ela consegue da água para fazer todo aquele processamento de ATP, para formar o crescimento celular e tudo mais. As plantas crescem muito rapidamente. Então, normalmente, plantas que não são adequadas para low-tech, elas têm um crescimento muito acelerado, porque elas consomem nutrientes e gás carbônico de uma forma muito rápida. E você precisa suprir essa demanda de acordo com as necessidades dessas plantas. E, em conjunto com o CO2 nutrientes, vem a iluminação. Precisam de uma iluminação bem potente também para que a fotossíntese aconteça sem desfalques, ok? Isso seria um aquário plantado ideal high-tech. Um aquário muito bem iluminado, muito bem suprido de CO2 e com muitos nutrientes disponíveis para as plantas. Então isso quer dizer que o low-tech é exatamente o contrário disso? Nem sempre. Eu digo mais, na maioria das vezes não. O aquário low-tech, ele é basicamente um aquário que tem baixas demandas de CO2 principalmente.
E em conjunto com isso, obviamente, algumas plantas se sentem muito bem também, vivendo com baixa iluminação e não necessitam de tantos nutrientes assim disponíveis na água. Mas nem todas as plantas low-tech catalogadas hoje em dia têm esse tipo de preferência de aquário praticamente água e planta. Com qualquer iluminaçãozinha você consiga tocar. Existem essas plantas? Com certeza, e eu vou indicar elas para vocês. Mas algumas plantas ou outras têm algumas preferências por uma iluminação um pouquinho mais elevada, e uma adição de um nutriente ou outro na água também vai fazer muito bem, obrigado. E aí, para te guiar nesse novo mundo, eu vou te indicar quais plantas são legais para você começar o seu aquário low-tech. Tá, ok, mas o que eu vou precisar ter de fato para conseguir ter essas plantas? E essa é uma excelente pergunta. O que você vai precisar é basicamente montar o seu aquário, e aí você pode escolher o que você quer para o futuro do seu aquário. Você quer começar ele e manter ele da mesma forma, ou você pretende de repente acrescentar alguns upgrades no futuro? Isso é uma boa forma de você escolher. Se você não tem problemas de ir montando vários aquários, assim como eu faço aqui, fica um pouco mais fácil, porque aí você monta um aquário de uma forma, testa. Se você quer avançar na sua experiência e ter um aquário um pouquinho mais avançado, você monta um outro aquário, e aí você testa uma luminária diferente, um substrato diferente, e assim você vai caminhando no hobby, montando vários aquários e ficando com a casa lotada de aquários, assim como eu faço aqui em casa. Se você não tem esse problema, é um excelente caminho. Futuramente você vai ter uma fish room ou uma house room, como disseram aqui no canal uma vez. Mas enfim, você vai ter uma casa lotada de aquários, o que é muito legal, mas nem sempre você pode fazer isso. Até porque muita gente ainda mora com os pais aqui que está me assistindo, e os pais não deixam você ter muitos aquários assim espalhados pela casa. Enfim, são vários fatores que limitam as pessoas de ter muitos aquários, apesar de eu achar isso um caminho inevitável uma hora ou outra. Mas voltando ao foco, se você pode avançar em ter vários tipos de aquário e ir testando, comece com o mais básico possível, tendo um aquário com o substrato mais básico, não precisa ser fértil, e uma iluminação bem básica, não precisa ser das mais potentes e das mais caras. Porém, isso vai te limitar em algumas situações. Várias plantas, mesmo elas low-tech, já não cabem dentro desse range que você escolheu, de um aquário bem simples. De novo, se você pretende montar um aquário e deixar ele do mesmo jeito que você montou e manter ele com as mesmas plantas sem experimentar outras plantas, esse é um bom caminho de escolher plantas com baixíssimas demandas mesmo. E aí entram as minhas plantas favoritas, que são as que eu mais utilizei no aquarismo de baixa tecnologia. E aí eu poderia te indicar facilmente várias epífitas aquáticas. E você já deve ter escutado esse termo, epífitas, na sua aula de biologia. E a gente sabe que epífitas são plantas que vivem por cima de outras plantas normalmente no seu ambiente natural. Por exemplo, samambaias, orquídeas, musgos, alguns tipos de cactos e vários outros tipos de plantas, bromélias. Isso num ambiente de mata, né? Você encontra todas essas plantas vivendo como epífitas nas matas. E sim, existem epífitas aquáticas, plantas que vivem sobre outros tipos de plantas ou até por cima do hardscape, de troncos, de rocha, em encostas. E essas plantas normalmente são menos exigentes. E aí, dentro do aquarismo, eu posso citar principalmente 3 famílias de plantas: as anúbias, as microsorums e os musgos. Com estas 3 familhinhas de plantas, já é bem possível você montar um layout bem maneiro e tirar proveito da beleza dessas plantas sem ter altas demandas nem de nutrição, nem de iluminação e nem de gás carbônico. Eu já mantive aquário com esses tipos de plantas sem ter preocupação nenhuma com o tipo de iluminação que eu estou usando, bem como com qualquer tipo de nutrição. Esse exemplo que eu vou colocar aqui para vocês é um aquário muito antigo meu, muito antigo mesmo.
e que esteve vivo por vários e vários anos dessa mesma forma. Foram no mínimo 3 ou 4 anos ele ficou vivo dessa forma. E eu só desmontei por eventualidades aí da vida adulta que eu tive que enfrentar, e eu tive que desmontar esse aquário, infelizmente. Do contrário, acredito eu que ele estaria vivo até hoje, porque são plantas bem robustas e bem resistentes mesmo. E devagar elas vão tomando todo o seu ambiente do aquário. Sério, quando elas desembestam a soltar mudas, as microsorums vão tomando todo o seu ambiente aquático, sem nenhuma necessidade de iluminação específica. Essas plantas são realmente guerreiras. Sem falar nas anúbias. As anúbias são fantásticas, são lindas e criam um ambiente muito bonito mesmo, sem grandes necessidades nenhuma de iluminação, de CO2 e de nutrição. Obviamente, se você aplicar principalmente nutrição para elas, e aí você pode usar um suplemento líquido, eventualmente, algum tipo de nutrição em pastilhas, e colocar ali perto dessa planta, obviamente elas vão se desenvolver ainda mais rápido, principalmente os musgos. Os musgos com a injeção de CO2, eles respondem de uma forma bem mais rápida. Não só a injeção de CO2, mas você pode também oferecer carbono de alguma forma para essa galera. Existem aí relatos de que carbono líquido mata um musgo e que as plantas são sensíveis. Não caia nessa cilada. Tem muita gente falando besteira por aí. O que eu posso te dizer quanto à utilização de alguma fonte de carbono para esse tipo de planta low-tech? O que eu posso te dizer é indicar um produto que realmente funciona. Não estou ganhando nada para isso, mas é um produto que eu uso e dá super certo e não mata as minhas plantas, que é o Flourish Excel da Siquem. Ele é mais caro que os outros produtos, com certeza, mas te traz uma segurança muito maior do que os outros produtos, pelo que eu tenho visto pela internet afora. É lógico que eu acredito que muito das fatalidades que acontecem com plantas no aquário relacionando o carbono líquido tem mais a ver com a falta de responsabilidade do aquarista do que com algum defeito do produto. Porém, eu não posso pôr a minha mão no fogo por produtos que eu não conheço. E o único carbono líquido que eu conheço, uso e recomendo é o Flourish Excel da Siquem, que ainda não me paga nada, mas quem sabe aí futuramente, né? Enfim, você pode sim fornecer alguma fonte de carbono para promover um crescimento um pouquinho mais acelerado dessas plantas. E eu digo um pouquinho mais acelerado porque realmente não adianta você injetar muito CO2 ou muito carbono na água para esse tipo de planta, porque elas vão consumir tudo na velocidade delas, que é uma velocidade bem lenta. Elas são plantas de metabolismo bem lento. Todas as plantas que eu vou citar aqui são plantas que têm como característica um metabolismo mais lento, um crescimento mais lento, e com isso não adianta você bombar o seu aquário de nutriente, porque elas não vão acompanhar o seu ritmo. E aí, com essa pressa de ver as plantas crescendo e você colocando mais nutrientes do que o necessário, você pode desencadear o aparecimento de uma outra galera que não é tão desejada assim no aquarismo, que são as algas. E aí, como são plantas de um crescimento realmente mais lento, elas sofrem bastante com a aparição de algas, que começam a crescer inclusive por cima das suas próprias folhas. E isso vai por mim, não é legal. Então, o devagar e sempre é o mais desejado para você que tem um aquário de baixa demanda. Vai devagar, vai na moral, coloca suas plantinhas, prefira colocar plantas do que nutrientes no seu aquário, e aí você vai sentindo a necessidade. Se você quer você pode lotar o seu aquário de anúbias e de microsorums, e você vai ver o crescimento acontecendo devagar e sempre. Agora, se você quer acelerar um pouquinho isso, adicione um pouquinho de nutrição, que você já vai ter resultados bem legais. Tá, mas qual que é o pouquinho de nutrição? Depende da nutrição que você está utilizando. Se você utilizar suplementos líquidos ou em pastilhas, obviamente no rótulo vai ter um indicativo. Se não tiver um indicativo direcionado exatamente para plantas de baixa demanda, calcule aí mais ou menos 60% do que é a dose recomendada para plantas de alta demanda. Com certeza já vai ser
o suficiente para você nutrir essas plantas de baixa demanda. Calcula ali uns 50%, 60% e tá tudo certo. Você vai economizar produto, você vai economizar dor de cabeça, evitando a aparição de algas, e você vai nutrir adequadamente as suas plantas com certeza. Esse tipo de planta vai aceitar esses nutrientes de bom grado e sem ter maiores problemas. Ok, mas nem só de epífitas viverá o aquarista low-tech. Existem várias outras plantas bem legais, de plantio no solo inclusive, que você consegue manter com um aquário sem a adição de CO2. Porém, nesse tipo de aquário, invista um pouquinho mais numa luminária um pouquinho mais bacana, e eu recomendaria também o uso de algum substrato fértil. Não precisa ser lá aquela bomba de fertilidade, mas um bom substrato fértil vai te ajudar nesse outro ramo de plantas low-tech. Aqui são plantas com baixa demanda de CO2 e nutrição, porém um substrato legalzinho. Recomendaria ali alguns substratos da Prodac, que são bem legais, mas também posso recomendar substratos reciclantes, tipo o Manado. O Manado tem uma característica absorvente e ele vai absorver nutrientes do ambiente, e esses nutrientes vão ficar aprisionados nas bolinhas dele, nos grãozinhos do substrato, e serão disponibilizados apenas para o sistema radicular das plantas. É um substrato bem legal se você quer montar um low-tech. Esse tipo de substrato. Existem alguns substratos também da Siquem que são bem bacanas para isso. E tudo isso acompanha um preço razoavelmente mais barato se você comparar com substratos mais potentes. Porém, você vai precisar sim desembolsar uma graninha aí com substrato se você quiser ter essas outras plantas de uma forma mais saudável. Elas podem se desenvolver também com substratos inertes, mas aí é recomendado que você adicione nutrientes diretamente no substrato. Existem algumas cápsulas de nutrientes que você consegue enterrar perto das raízes e duram bastante tempo até. O importante é você fornecer alguma fonte de nutriente para o sistema radicular, para as raízes das plantas absorverem. Você pode, então, resumindo, oferecer um substrato fértil, um substrato reciclante, ou oferecer nutrientes diretamente para as raízes. E aí você vai usar cápsulas, beleza? E também invista numa luminária um pouco mais eficiente, que tenha um pouco mais de potência. Normalmente essas luminárias vêm com um preço também carregando junto, mas não precisa exagerar. Existem luminárias aí bem em conta até, com preço bem bacana, que já suprem esse tipo de plantas. E aí eu vou te dar o pulo do gato também. Existe uma galera aí mantendo com sucesso aquários low-tech utilizando refletores. Eu não vou te indicar porque eu ainda não testei. Em breve eu vou testar e eu conto para vocês. Estou finalizando a compra aqui agora no Mercado Livre de alguns refletores e vamos testar essa parada. Mas, pesquisando um pouquinho aí pela internet, certamente você vai encontrar uma galera utilizando refletores e certamente você vai encontrar as indicações que a galera tem usado aí com esses equipamentos, beleza? Então o que eu recomendo para você, dê uma pesquisadinha aí que talvez você encontre formas alternativas de manter esse tipo de planta. Tenho visto aí uma questão de watts, até tá rolando nesse momento uma discussão sobre isso lá no nosso grupo do Telegram. Olha só, tá aí um insert legal demais de ser feito aqui nesse vídeo. Se você quer se aprofundar um pouco mais no aquarismo, eu recomendaria demais você fazer parte de um grupo de aquarismo bem legal. E o grupo que eu mais posso recomendar é o nosso grupo do Telegram, que tem muita gente bacana, muita gente experiente, muita gente entendida do assunto, que está dando um show ali de ensinamentos e que você pode tirar bastante proveito disso fazendo parte do nosso grupo. Para fazer parte do nosso grupo do Telegram, você precisa ser membro desse canal. E aí existe um botãozinho aqui embaixo ou em algum lugar do canal onde está dizendo assim, seja membro. Clica nesse botãozinho que aí você vai ser direcionado por uma área de pagamento e aí por uma merrequinha você faz parte aqui do clube de membros do canal, onde você vai ter acesso exclusivo a vídeos exclusivos somente para membros, bem como as nossas lives que acontecem quinzenalmente, onde a gente pode trocar uma ideia ao vivo, que é bem legal, e também ao nosso grupo do Telegram, onde está rolando essa discussão sobre iluminação caseira. Tá bem legal essa discussão lá no Telegram. Obviamente eu vou tirar muito proveito dessa discussão que está rolando lá, e quem sabe isso não vai gerar
conteúdo para um novo vídeo aqui no canal. Com certeza vai. Com certeza eu vou falar sobre isso no nosso vídeo sobre iluminação, que é um dos próximos vídeos dessa série aqui, sobre introdução ao aquário plantado. Beleza? Então, fica aí a dica, faça parte do nosso clube de membros. Então, como eu estava dizendo, tem uma galera fazendo suas próprias luminárias aí em casa, utilizando refletores, e tem dado muito certo. Tem dado bastante certo, sim. E eu indicaria você dar uma pesquisada sobre isso, ok? Mas enfim, quais as plantas que não vão precisar de CO2, que são um pouquinho mais exigentes ali quanto à iluminação e nutrição, que eu posso ter no meu aquário? E aí, lembra daquele papo, se você quer um aquário para ir evoluindo, esse é o tipo de aquário que você pode sim começar lá com as suas anúbias, microzórons e musgos e vir evoluindo, acrescentando uma plantinha ou outra. E você montando um aquário com um substrato fértil e uma iluminação bacana, pelo menos, vai te dar a possibilidade de ir evoluindo e quem sabe um dia apenas adicionar o CO2 no seu aquário. E aí você vai ter um aquário de alta demanda, podendo incluir plantas de alta demanda e ir evoluindo no aquário plantado. É uma possibilidade, beleza? Então esse pode ser um aquário de transição aí do low-tech para o high-tech. Legal? Fica essa dica aí. E essas plantas vão suportar muito bem esse tipo de transição. E vão suportar muito bem também o seu aprendizado no aquarismo, com certeza. São plantas resistentes, que têm baixa demanda de CO2 e podem ser uma boa opção para você. Eu começaria indicando a Hemianthus. Hemianthus micratemoides, erva pérola. Essa planta apresenta um crescimento bem rápido, forma uns arbustos bem densos, bem bonitos, e o que ela possibilita de mais legal é sua interação com corte e replantio. Aí você vai poder usar aquela tesourinha maneira que você vê os aquaristas de aquarismo plantado usando, aquelas tesourinhas curvas, todas longas, que dá toda aquela elegância bonita para quem está mexendo com aquário plantado, né? Vai te dar essa possibilidade de você comprar sua primeira tesoura e começar a podar aí as suas plantas. E aí o corte e replantio dela é bem interessante. E aí você vai poder cortar novas mudinhas, pegar lá com a sua pinça e replantar. Isso é muito prazeroso, isso é muito legal, principalmente quando você vê aquelas novas mudinhas que você cortou e replantou crescendo e formando novas mudas. Aí sim você vai ter uma interação de aquapaisagista mesmo no seu aquário, mesmo sendo um low-tech, porque aí você vai criando as suas paisagens, criando o seu ambiente de acordo com o seu replantio e o seu adensamento dessa planta. Vai ficar muito legal. A Vesicularia montagnei, também é uma planta muito bonitinha, é um tipo de musgo, né? A galera chama de Christmas moss. Ele cresce de uma forma bem legalzinha, parece um pinheirinho, né? Um musgo, mas tem uma aparência que ele sobe e os raminhos caem, ficam bem bonitinhos. E ele tem um crescimento bem legal, mesmo com pouco acesso à nutrição e iluminação, principalmente porque musgos não gostam muito, as epífitas não gostam muito de iluminação. Então, escolher áreas mais sombreadas é uma boa estratégia para ter essas plantas crescendo e se desenvolvendo sem problemas com algas, principalmente, porque o crescimento delas é bem devagar. Mas cresce, o importante é que não param de crescer, mesmo sendo um crescimento mais lento. E é uma plantinha, sei lá, fantástica, cara. Eu sou apaixonado por musgos, então sou suspeito para falar, né? Então, o Christmas moss ou a Vesicularia montagnei é também uma boa opção para você que tem esse aquário de transição. Uma iluminação um pouquinho mais elevada, mas principalmente com acesso a nutrientes, que é bem importante para esse tipo de plantinha. Lembra que eu te falei, não tenha medo de testar algumas coisas. Realmente, não tenha medo de testar algumas coisas. Isso pode te levar a evoluir o seu aquário, mas principalmente a ter experiências bem legais. Uma planta que tem chamado bastante atenção nesse sentido é a Utricularia graminifolia. Eu tenho que ler esse nome porque eu sempre erro. Utricularia, olha isso. Utricularia graminifolia. Essa planta tem uma reputação de ser planta bem difícil, mas entusiastas do aquário low-tech têm provado o contrário. Parece que ela tem crescido em alguns parâmetros aí de aquários mais ácidos, mais macios, com água sem tantas variações, né, de nutrientes, CO2 e tudo mais. Parece que o segredo da Utricularia graminifolia é deixar ela quietinha, que ela vai sozinha. É uma opção também para esse aquário de transição. Então ali aquele seu aquário mais cheio de troncos, que vai proporcionar uma água mais macia e mais ácida, é o tipo de água que a Utricularia graminifolia curte.
E se ele for aí, na maioria das vezes, esses aquários mais cheios de tronco, né, a gente apela mais para o low-tech, porque o aquapaisagismo mais paisagista mesmo, que não tem tanto um apelo mais nature, né? Tem um apelo mais de aspecto visual de paisagem mesmo. Particularmente, não gosto muito. Acho bem bonito, mas eu acho que eu não montaria algo assim. Esse tipo de aquário utiliza normalmente mais rochas, né? Mais pedras. E quem usa mais galhos e troncos é mais a galera do low-tech mesmo, com plantas epífitas e de baixa demanda. Esse tipo de aquário com bastante madeira dentro proporciona esse tipo de ambiente adequado para a utriculária graminifolha. Elas vão adorar com certeza, e você vai adorar mais ainda ver o crescimento de uma plantinha considerada tão difícil se desenrolando sem maiores dificuldades aí no seu aquário. Outra planta frequentemente associada a aquários de alta tecnologia, aquários bem difíceis, daqueles bem equipados, mas que você pode sim ter em aquários low-tech, são as variedades de lúdias. Eu nunca sei se eu pronuncio corretamente essa palavra. Ludwija, sei lá. Algo desse tipo. Tá escrito, ó, lúdia. Eu chamo de lúdias. As lúdias e as rotalas. Cara, essas plantas, muitas variedades dessas plantas, se não todas das lúdias, são possíveis sim de ter em um aquário sem a adição de CO2. As rotalas também, rotundifólias, elas são bem desejadas aí para os aquaristas de baixa tecnologia, porque também apresentam uma baixa demanda em relação ao gás carbônico. Mas e aí, se você quiser montar um carpete num aquário low-tech, é possível? Porque a gente costuma ver aqueles carpetes, né, densamente fechados, principalmente da Glossostigma elatinoides, que a galera tem num aquário mais high-tech, e fica realmente encantador, realmente muito bonito. Cara, sim, existem plantas possíveis de se propagar num aquário de baixa tecnologia, formando ali o seu carpete. A diferença é que ela vai demorar um pouquinho mais para se desenvolver, mas ela não para de se desenvolver, e isso que é o importante. E aí você pode apelar pela quantidade de mudas, você pode apelar por colocar muitas mudas de uma vez, facilitando assim o fechamento do seu carpete. Mas essas plantas carpetes não apresentam ali um valor muito barato para que você compre muitas mudas de uma vez. Temos que admitir essa parte aí. São plantas que realmente apresentam um precinho um pouquinho mais salgado na hora de você comprar muitas mudas. Mas poderia se indicar a Micranthemum. Não se ligou? Que planta que é? Micranthemum é a nossa famosa e querida Monte Carlo. Essa planta tem apresentado um crescimento muito bacana nos aquários low-tech aí, sem adição de CO2. Só precisam de um pouquinho mais de luz e um substrato bem nutritivo para que ela possa se desenvolver de uma maneira razoavelmente acelerada. O importante é aquilo que eu falei, ela não para de crescer. Esse é o importante. Crescer assim, lateralmente, né? Não para de apresentar novas mudas e ganhando espaço. A velocidade com que ela ganha esse espaço é realmente mais lento do que se você comparar com uma Glossostigma elatinoide com iluminação, CO2 e substrato bombando na cara dela. Realmente, a Glossostigma vai fechar muito mais rápido. A Monte Carlo vai demorar um pouquinho mais. E existem algumas técnicas que eu vou deixar aí mais para frente para que você consiga desenvolver ela de uma forma mais rápida e consiga fechar o seu aquário. São técnicas essas que eu recomendo que você tenha um outro aquário para curtir enquanto esse seu não fica pronto, porque realmente a ansiedade bate forte. Mas sim, o importante é que existem possibilidades aí para você experimentar a Monte Carlo. Ou se você é mais desprendido quanto a isso, e se você curte acompanhar mesmo o desenvolvimento das suas plantas, teria ela num aquário mesmo principal aí, tranquilamente se desenvolvendo. É uma plantinha realmente muito bonitinha e bem simpática aí para um fechamento de carpete. Uma curiosidade sobre essa planta é quanto à coloração, que ela altera a coloração das folhas dependendo do tipo de iluminação e nutrição que ela tem acesso. E normalmente no aquário de baixa tecnologia, ela fica com um aspecto um pouquinho mais escuro, que na minha opinião deixa bem elegante o aquário. Eu tenho a impressão às vezes que um aquário fechado com Glossostigma elatinoide parece um aquário radioativo, porque essas plantas são realmente fluorescentes, cara. Elas têm uma coloração muito intensa, um verde
extremamente verde, que pra mim foge um pouco do natural, mas isso é o meu gosto, tá? Eu gosto de aquários com um aspecto mais nature, mais natural, um aspecto mais de encosta. Mas para essa galera que gosta do paisagismo mesmo, formação de montanhas e tudo mais, essa coloração da Gloss Stigma radiante, radioativa, fluorescente, realmente é uma coloração mais desejada. Eu gosto da coloração mais amena. Particularmente eu acho bem bonito, uma coloração mais discreta. E a Monte Carlo tem essa característica, ela apresenta uma coloração mais escura num aquário low-tech. Eu gosto bastante, fica bem bonito. Além dessas plantas, voltando lá nas plantas de baixíssima demanda, que você pode ter junto com as Anúbias, aquela parte eu indiquei mais plantas do meu uso, e tem plantas que eu estou experimentando atualmente, principalmente no meu aquário Wallstead. Eu estou experimentando algumas plantas bem legais que têm apresentado aí um resultado bem bacana. A diferença é que no Wallstead eu tenho realmente um substrato bem nutritivo, que é, no caso, um substrato de jardinagem. Mas calma, não vai sair colocando um substrato de jardim no seu aquário de qualquer jeito, que não vai dar certo. Se você quiser saber como fazer isso de forma segura, dá uma assistida nesse vídeo aqui sobre método Wallstead. Cara, siga bem essas recomendações para você não ter problema. É possível sim utilizar substrato de jardim como fonte de nutrição para as plantas, principalmente se você quer ter um aquário low-tech. Porém, a escolha das plantas é muito importante aí para você não ter problemas com algas. E o isolamento desse substrato também é bem importante. Então, assista com atenção esse vídeo aqui para você não se dar mal. Eu tenho ali o meu Wallstead, está se desenvolvendo maravilhosamente bem em comparação com todos os outros tipos de aquários low-tech que eu já tive. E cara, olha lá, é uma luminária vagabunda que eu tô para trocar essa luminária, mas já está se desenvolvendo ali plantas muito legais. Eu tenho ali vários tipos de Cryptocoryne, eu tenho Amazonensis, eu tenho Elódias, Cabombas, e eu acho que a atração principal ali naquele aquário é a minha, como é que chama ela mesmo? É a minha Nymphea rubra. Cara, essa planta tá um monstro naquele aquário. Ela tá gigante. Eu acho, inclusive, que eu vou ter que tirar mudas dela, não faço ideia. Ela deve fazer algum tipo de bulbo embaixo. Eu vou ter que dar um jeito de tirar mudas dela ali, porque ela realmente tá ficando muito grande para esse Wallstead. E aí, num aquário de baixa demanda, essa é uma planta que apresenta dois tipos de morfologias. Num aquário de baixa demanda, ela vai subir até a superfície, como você pode ver nesse meu aquário antigo. Você vê os talinhos dela subindo até a superfície, e em cima elas apresentam uma folha bem bonita, de coloração vermelha normalmente, mas dependendo da sua iluminação, se não for tão forte e não estressar tanto assim a planta, você vai ter ela mais esverdeada. O estresse, quando relacionado à planta, não é estresse mesmo de deixar nervosa, não. O estresse está relacionado a algumas células das plantas que respondem de formas diferentes, dependendo da iluminação que você tem. Então, tem plantas de coloração vermelha que só vão ter essa coloração vermelha ativada dependendo da iluminação que você tem. Normalmente precisa de uma iluminação bem forte para você conseguir estressar as plantas de forma adequada e fazer com que elas tenham a coloração vermelha aparente. Também acesso a algum tipo de nutrição à base de ferro ajuda bastante. Mas enfim, a Nymphea rubra está se desenvolvendo horrores naquele Wallstead, forrando a parte de cima do Wallstead todinho. E aí eu vou ter que dar um jeito de tirar mudas dali. Mas ela apresenta também uma formação mais compacta, mais próxima ao substrato, quando tem acesso a nutrientes e principalmente uma iluminação bem forte. Aí ela vai ficar mais compacta e bem mais vermelha. Ali no meu caso no Wallstead, ela está formando folhas gigantescas para absorção de luz e folhas flutuantes com o talinho alcançando o fundo do aquário. Eu particularmente gosto bastante desse tipo de planta, desse jeito, mas também ela fica bem bonita numa formação mais compacta. E aí tem uma plantinha muito bacana que eu acho muito difícil de encontrar. Eu vou dar uma procurada melhor para ver se eu consigo, pelo menos nos meus fornecedores eu não achei, que é a Bucephalandra. Eu tenho visto bastante essa planta em aquários gringos principalmente, e parece que são plantas bem fáceis de cuidar, cara, bem fáceis mesmo. Então eu vou atrás dessas plantinhas aí para testar, vamos ver se eu consigo, beleza? Mas galera, eu acho que
mais plantas estão por vir aí, mais indicações, mas eu começaria por essas que eu indiquei. Se você conhece alguma outra planta que eu não citei aqui, que vai muito bem no aquário low-tech, ajuda aí a galera. Coloca aqui nos comentários para a gente criar uma lista de plantas bem legais que possibilitem o acesso a esse aquário low-tech aí para quem está começando, beleza? Bom, galera, hoje o vídeo foi mais tranquilo, foi mais leve, mas eu acho que é isso daí. Continue assistindo essa nossa série. Esse é o nosso segundo ou terceiro vídeo da série sobre introdução ao aquário plantado. E foi muito legal começar pelo low-tech, porque eu acredito que seja o melhor caminho aí para você criar gosto, principalmente pelas plantas, né? Começar a desmistificar aquela coisa de que plantas dão muito trabalho. Realmente, dependendo da planta, vai te dar bastante trabalho de poda, mas é um trabalho bem prazeroso, eu posso garantir. Você poder ver que você está fazendo algo correto no aquário a ponto das plantas crescerem exageradamente. Mas o aquarismo low-tech eu acho que é um bom caminho para você que está começando. Muita gente não gosta desse termo, low-tech. Eu uso bastante esse termo pela usabilidade mesmo, porque é um termo mais popular, bem conhecido, então fica difícil de colocá-lo em desuso, não é mesmo? Eu não vejo problema e não fico ofendido de chamar um dos meus aquários de low-tech, mas o mais importante é a beleza que ele está proporcionando ou não. Beleza? Estou para montar mais aquários aí nesse estilo mais low-tech, até porque a minha grana não permite muito eu ter um aquário high-tech no momento, né? Em breve vamos ver aí o que acontece. E também tem a questão de gosto. Eu realmente gosto mais dos aspectos mais naturais mesmo, mais neutros. E os aquários low-tech têm me atendido muito bem nesse quesito de um aspecto mais neutro e aquário do que realmente de paisagismo. Mas quem sabe, né? Não monte um aí só para me introduzir também no high-tech, seria bacana. Beleza? Bom, eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas de hoje. Dicas bem legais, bem valiosas que vão conseguir te direcionar num caminho mais certo aí, sem medo de errar no aquário de baixa tecnologia, com plantas mais simples, para que você comece sem ter descontentamentos que te levem a desistir de ter plantas no aquário. Muita gente começa errado, começa com plantas mais exigentes e acaba se dando mal e ficando desapontado com o aquário plantado e desistindo. Eu conheço vários, eu conheço gente que tem muitos aquários. Por exemplo, o Gilberto é um cara que tem 12 aquários em casa. E sabe quantas plantas naturais ele tem? Nenhuma. Apesar de ser um orquidófilo fantástico, ele tem, sei lá, mais de 400 mudas de orquídeas em casa. Cuida muito bem das suas orquídeas, mas nunca conseguiu prosperar no aquário plantado. Se descontentou bastante com esse tipo de aquarismo no passado e hoje em dia ele não tenta novamente. Ele acha que é algo muito difícil, provavelmente porque começou errado, certo? Se tivesse começado de uma maneira mais tranquila por um aquário low-tech, provavelmente seria um apaixonado por plantas aquáticas hoje em dia também, já que é um apaixonado por plantas de jardim. Enfim, esse foi só um exemplo de gente que gosta muito de plantas, mas que não conseguiu prosperar no aquarismo plantado porque começou errado. E você que está assistindo esse vídeo tem a oportunidade de começar diferente, olha aí que legal. Então, não esqueça de curtir, compartilhar, principalmente de se inscrever nesse canal e continuar acompanhando essa série. E se eu te ajudei de alguma forma, considere também me ajudar clicando no botãozinho Valeu demais, que é um coraçãozinho com um cifrão no meio. Através desse botãozinho você consegue me fazer uma doação, cara, a partir de R$2, que vai me ajudar bastante a manter esse canal no ar. E se você gosta bastante desse canal e você acha que ele tem muito a te acrescentar, e principalmente que você tem muito a acrescentar a este canal aqui, você pode também fazer parte do nosso clube de membros, clicando no botãozinho que está aqui embaixo, dizendo Seja Membro. Através desse botãozinho aí você consegue ter acesso a áreas exclusivas que eu já citei aqui durante esse vídeo. Beleza? A coceira no nariz. Bom, é isso, né? Chega!